Boa noite. Começamos mais uma live aqui. Deixa eu adicionar um comentáriozinho aqui para marcar que a gente já tá na nossa live 05. Live 05 na área, fixando comentário. E é isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Sejam todos bem-vindos. A gente está iniciando aqui mais uma live no nosso roteiro, na nossa semana. Dando início à live número 5 do nosso projeto, que a gente tem um projeto de 50 lives por inteiro, né? Que a gente planejou. Então, o pessoal que está entrando aí pode clicar no coraçãozinho aí que a live vai espalhando para mais pessoas. Fiquem à vontade. A gente sempre troca aquela ideia bacana no chat. Então o pessoal que está entrando pode clicar no coraçãozinho aí que vai espalhando a nossa live para mais pessoas. Certo? Boa noite ao pessoal que está entrando aí. Mais uma live. Som, vocês vão me dizer, tá? Se está tudo certo, se estão me escutando, se está tudo bem. O intuito é que sim, que a gente esteja se escutando, tá? Live de hoje com um tema muito bom, um tema que foi indicado até por pessoal da audiência aí, que é como otimizar o meu roteiro de visitas, tá? Então o que seria um roteiro de visitas? Como é que a gente pode montar um roteiro para a gente não perder muito tempo nas nossas visitas? Como é que a gente pode montar uma estratégia de conseguir visitar mais clientes num tempo mais curto possível, ser mais eficaz? Nada mais é do que isso, a gente ser mais eficaz na nossa visita. Então, o pessoal que está entrando, boa noite, clica no coraçãozinho para espalhar essa live para mais pessoas aí. Tô com uma voz um pouco rouca, vocês não dão bola, tá? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Acho que eu falei demais ontem. Falei demais hoje. Então, no final do dia, a voz está daquele jeito. Tá daquele jeito que nem eu me escuto direito, tá? Por isso que eu já botei os fonezinhos aqui pra ficar naquele clima bacana, tá? Bom, antes de começar a nossa live, é importante dizer que essa live vai ficar gravada, como as outras também ficam. Elas ficam aqui no meu perfil do Instagram, mas também elas ficam no canal do YouTube, que por sinal a gente ganhou bastante seguidores, a gente ganhou seguidores agora de uma forma bem bacana essa semana. Então peço para quem estiver passando por aí e estiver dando aquela olhada, galera, o mínimo que a gente pode fazer é o conteúdo que a gente está gerando é formar uma gratidão, vai entrar no linkzinho ali do perfil do rapaz e clicar para chegar lá no perfil do Facebook, do YouTube, perdão, e aí se inscrever no canal no YouTube, que é muito importante para nós, certo? Dando uma repassada rapidão por cima do que a gente vai tratar hoje, tá? Como otimizar o meu roteiro de viagem. Como eu faço isso? Qual é a melhor forma de fazer isso, de otimizar o meu roteiro? Sendo o mais eficaz possível. Hoje tudo é custo, tá? Então, tá extremamente caro viajar, tá extremamente caro trabalhar, principalmente para quem trabalha como representante comercial. Boa noite, pessoal. A gente tá começando mais uma live aí para o pessoal que está chegando. Para quem é representante comercial, é caríssimo viajar, é caríssimo se manter. Então aqui a gente separou algumas coisas, algumas dicas no final da live. A gente vai dar algumas dicas como a gente sempre faz, né? Então a gente vai usar alguns exemplos também que a gente passou, que ajudou a gente a aprender algumas coisas, para de repente trocar essa experiência com vocês e a gente tá agregando conhecimento e experiência de vida, né? Porque na realidade a minha parte aqui basicamente entregar para vocês o que eu já vivenciei, porque eu não fico atrás de uma mesa, eu não fico atrás de um livro, bem pelo contrário, eu sou o cara que por muito tempo bato na porta ainda hoje, faço reuniões, faço visitas, faço roteiro de viagem, então tô aí na ativa por bastante tempo, então a gente tem experiência para trocar.
Tá? VD Representações, boa noite. Mike, boa noite. Pessoal que está entrando aí, boa noite. Então a gente está aqui para apenas trocar essa ideia e fazer com que seja saudável a nossas trocas de experiências, tá? Representante comercial, eu achei que era mais unido antigamente, tá? Hoje eu vejo que não, nem tanto. Acho que antigamente tinha muito aquelas, como é que se chama? Me fugiu o nome agora, quando tu faz uma feira. Tá, pode ser usado o nome de feira também, mas tinha antigamente, tinha aquelas, não é feira o nome, me ajudem se vocês lembrar, mas como tu faz tipo uma exposição assim, sabe, do segmento, não sei se, não é, mas vamos deixar como feira, tá, feira. O pessoal se encontrava antigamente na feira, nas feiras anuais, né? O pessoal que era, por exemplo, representante de construção civil ou representante de material para construção, material para reforma. O pessoal tinha as feiras anuais e o pessoal se encontrava. O pessoal era um pouco mais light, essa coisa de concorrência. E aí o pessoal se encontrava, o pessoal trocava ideia. E eu tô dando depoimento, eu não cheguei a pegar essa época, mas eu tô dando depoimento aqui de colegas que são mais velhos, que trabalham há mais tempo na representação e trocam e me dão esse feedback que antigamente os representantes eram pessoas mais unidas, eram profissionais mais unidos. O que talvez hoje tenha mudado um pouco devido à impessoalidade, mais tecnologia, menos presença, mais cobrança de metas, enfim, tem uma série de situações que talvez hoje os representantes eles não sejam tão unidos assim. Antigamente era mais corriqueiro tu encontrar um representante no trecho, na viagem, talvez até no mesmo hotel, no mesmo restaurante. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil isso, até porque a rotatividade ela aumentou. Então faz diferença. Uma empresa que roda bastante funcionários. Antigamente, funcionários aí ficavam 10, 15 anos, né, como representante, às vezes mais, dependendo da empresa. Só que hoje em dia é difícil. Hoje em dia é difícil acontecer. É muita cobrança por resultado e às vezes as empresas elas não entregam o mínimo para o representante poder trabalhar, talvez elas não entreguem o mínimo que precisa de condição, que é uma carteira adequada, que é uma região ok, que é tempo para trabalhar, que é auxílio, né, missão de nota, pedido, enfim. Então, hoje em dia está um pouco mais difícil, mas nada que com garra, com determinação, a gente não consiga vencer, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Pessoal, mais uma vez, desculpa pela voz, tô um pouquinho rouco. No final do dia aí é complicado, a gente que fala demais, né? E ontem eu usei minha voz demais, hoje de novo também, então ou agora no final do dia é só o resto de voz que eu guardei pra galera aqui mesmo, tá? Porque tá complicado. Vamos dar início à nossa live, que hoje eu separei algumas coisas bem legais aqui pra gente conversar. Como otimizar o meu roteiro de visitas. A gente sabe que roteiro de visitas é diferente de roteiro de vendas, né? O roteiro que a gente está falando aqui é de tu traçar uma rota, né? E o roteiro de vendas é o script, né? Então são duas coisas diferentes. O roteiro de visitas que a gente vai falar hoje aqui é como que a gente pode estar otimizando, sendo um pouquinho mais eficaz, economizando um pouquinho mais de dinheiro. Vou falar algumas dicas aqui para vocês. Pessoal que está entrando, dá um ok no coraçãozinho aqui. O Instagram faz o favor de avisar que a gente está na área, beleza? Vamos começar com o porquê que é importante, né? O porquê que é importante a gente pegar e saber fazer uma coisa mais eficaz. Por que é importante a gente ter esse critério de não viajar a moda louco, não pegar o carro e simplesmente sair e ir no cliente A e depois tem que ir no cliente Z e depois ir no cliente F. Por quê? Por duas coisas, tá? A primeira, tempo, tá? Porque o tempo é igual para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas
todo mundo descansa X minutos e todo mundo trabalha X horas, tá? Talvez alguns trabalhem um pouco mais, alguns trabalhem um pouco menos, mas a gente tem um momento escasso, principalmente o horário comercial. Dificilmente algum cliente vai atender a gente em horário que não é comercial. Talvez alguns clientes a gente tenha alguma liberdade, mas na grande maioria é horário comercial, tá? Tempo, primeira coisa, tempo. A gente tem que saber que hora que a gente vai chegar na região, que hora que a gente vai chegar no cliente, quantos clientes vão dar para a gente atender naquele dia. Tem uma média aí que a gente costuma trabalhar, de não trabalhar com muitos clientes durante o dia, porque se a conversa flui mais num cliente, tu acaba te atrasando para ir para o outro, e também da mesma forma é ruim tu ter que cortar uma conversa com o cliente, quando a conversa está se dando, tá fluindo, rolando um papo interessante ali, é ruim a gente cortar então a conversa. Então a gente vai dar umas dicas aqui, até vou anotar, eu não tinha anotado aqui, quantos clientes fazer durante o dia. Anotei pra gente falar nas dicas. No final da live a gente vai falar algumas dicas, tá? Beleza, então uma das coisas é porque o que é importante, porque a gente precisa de tempo, a gente precisa otimizar o nosso tempo. E a segunda coisa que é importante são os custos. Gente, vocês não têm noção, eu botei na ponta do lápis mês passado o custeio de viagem. Custeio de viagem é absurdo. Hoje em dia, para se trabalhar como representante comercial, se tu trabalha numa região que é próxima à tua residência, se tu trabalha numa região que é perto da onde tu mora, da tua localidade, tu consegue ter uma certa liberdade de fluxo nos teus clientes girando. Por exemplo, semana passada eu fui no cliente tal, então ok, então essa semana eu não posso ir, não preciso ir, posso ir essa semana, focar em mais alguns aqui na minha volta. O problema é quando tu atende uma região muito grande ou quando tu atende uma região mais afastada, tá? Por exemplo, eu atendo uma região, uma das minhas regiões é norte do estado, tá? O que é norte do estado? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, para ter uma ideia, eu atendo Passo Fundo e Erechim, também fazem parte da minha região. E eu tô aqui perto, eu tô aqui em região metropolitana, eu tô aqui perto de Porto Alegre. Então, cara, por volta dá em torno de uns 340 quilômetros de distância dessas cidades. Então é só pra gente ter uma ideia de... Eu não posso ir gastar meu tempo de ida e gastar meu tempo de volta e ainda não medir meus custos e para visitar um cliente. Eu não posso fazer isso. Então, quando eu percorro uma distância dessa maneira, eu tenho que fazer o quê? Obviamente eu vou ter que gastar com hospedagem, porque eu não posso ir e voltar no mesmo dia, porque é muito desgastante e não tem sentido. Pessoal que está entrando agora, boa noite, tá? O pessoal clica no coraçãozinho. Henrique, representação. Rodrigo, Souza, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para trocar ideia com a gente no chat. O pessoal que entrou antes também aí. Kathleen Almeida, pessoal, boa noite e fiquem à vontade para continuar com a gente aí, beleza? O tema da live hoje é como otimizar o nosso roteiro de viagens. A gente está falando um pouquinho aqui agora de que não faz sentido quando está uma região muito longe, não faz sentido da gente pegar e voltar no mesmo dia. Então a gente precisa passar ali uma semaninha, 4 dias, no mínimo, para aquela viagem se pagar. De a gente visitar, ter um fluxo de clientes aceitáveis daquela região, porque dificilmente tu vai fazer 340 quilômetros toda semana. Então tu percorre uma distância dessa, tu visita clientes de regiões mais afastadas uma vez por mês ali. Então, e olhe lá, dependendo como é que tá teu nível de giro de pedidos dentro daquela região ali. Então são duas coisas que a gente tem que entender quando a gente trata de otimização de roteiro de vendas. É tempo, porque tempo vira dinheiro, tempo vira atendimento, tempo vira qualidade, e outra coisa é custo, né, galera? Custo de viagem tá absurdamente cada vez mais caro, hospedagem tá absurda. Eu tomei um susto esses dias que eu fui pegar, e até quem tiver alguma sobre isso, né, alguma opinião sobre isso, eu fui agendar hotel foi no finalzinho do mês passado.
os preços eles ficaram absurdos. Eles basicamente dobraram os preços de diárias em hotéis. O preço da gasolina a gente nem se fala, tá uma coisa que chega a revoltar a gente. Então tá muito caro. Então por isso que a gente separou um materialzinho aqui para estar falando com vocês aqui sobre otimização de custo de viagem, de roteiro, beleza? Eu vou aqui dividir com vocês rapidão aqui como é que eu padeci até eu conseguir me moldando a isso, tá? Porque logo quando eu recebi regiões, o representante ele quer mostrar o quê? Quer mostrar trabalho, quer mostrar qualidade, quer mostrar faturamento, quer mostrar que fechou com o cliente. E principalmente no meu caso, não sei se é o caso de vocês, no meu caso foi o seguinte: reviver regiões que estavam abandonadas, tá? Mostrar para a gerência, mostrar para a empresa que tu reativou a região. Olha só, mostrar os números ali, coisa mais bonita de se ver. Tu pegar os números daquela região que não tinha venda e tu mostrar para o cliente, olha só, era uma região muito longe, lá onde o vento faz a curva, e eu, olha aqui, ó, fui lá, ninguém ia lá, o cliente falou que ele estava abandonado, que ninguém ia lá. Óbvio que ninguém ia lá, né? Porque era muito longe, mas tu tá ali, tu tá disposto, e aí tu nem pensa muito. Tu quer trazer faturamento, tu quer mostrar para tua empresa que tu tá reativando a região, tá reativando o cliente. Isso é fantástico. Isso é fabuloso, e principalmente quando o cliente ele é abandonado, no sentido de dificilmente alguém ia lá da tua empresa antigamente, dificilmente ele tinha contato com alguém ao vivo, e tu é o primeiro, tu é o desbravador, tu é o cara que bateu na porta e tá acolhendo ele de novo. Ele vai ter uma gratidão contigo, e ele provavelmente ali tu vai ter uma boa relação com ele, tá? Eu tô falando de caso pessoal meu, que já aconteceu de eu chegar em cliente e o cara falar assim, cara, nunca veio ninguém da tua empresa aqui, tu é o primeiro, então, pô, pelo menos isso, obrigado, assim, sabe, de tu estar aqui conversando comigo. E eu me mostrar muito emocionado com aquilo ali, no sentido de não, pode contar comigo agora, vamos fazer um fechamento aqui, tal, já vou pedir pro meu gerente que a gente vai ter um tratamento especial. Aquela coisa de emoção mesmo, de estar trazendo aquele cara pro teu lado, aquele cara que estava abandonado. Só que esse cara é 350 quilômetros de distância. A gente precisa ter um planejamento para visitar esse cara, tá? Então a gente precisa ter um planejamento. No meu início eu não tinha planejamento. Eu pegava, selecionava 3, 4 clientes de uma região remota, porque na minha cabeça, qual era o principal jeito de mostrar trabalho? Reativando a região. Eu botei isso na minha cabeça. Não, eu tenho que reativar a região. Região que está com 6 meses parada. Eu ia lá. Região, cara, de onde o rio passava dentro da cidade, tinha que passar numa ponte de madeira com o rio transbordando. Eu ia lá, falava com o cliente. O cliente às vezes não ia conseguir nem ter crédito na minha empresa, mas eu sabia que aquela região estava abandonada, eu queria ir lá. Só que isso acabou... Eu acabei meio que ficando no 0 a 0 depois que eu recebi a comissão, porque eu gastei absurdamente. Eu gastei demais. Eu fui a moda louca, digamos assim, no município, na região. Paguei 2 diárias no hotel. Paguei caro porque eu não pesquisei. Eu cheguei eu não reservei hotel por aplicativo, não fiz nada. Eu cheguei na cidade, procurei um hotel, fiquei 2 diárias. E aí já procurei... tá, agora beleza. O próximo cliente meu é daqui a 3, 4 cidades ali, a 120 quilômetros. Cara... Era absurdo, eu fazia as coisas sem pensar, de emoção, de querer mostrar trabalho e de início, falta de experiência. Isso, ok, acontece. Tanto que hoje a gente aprende e desenvolve um método para que isso não ocorra, né? Que a gente consiga ser um pouquinho mais assertivo nas nossas visitas, tá? Acontecia comigo, então no final do mês ali eu gastei, sei lá, eu não lembro agora, acho que foi R$1.000 e poucos que eu gastei só com despesa em uma semana, tá? Então pra mim é um valor absurdo, tá? Que eu não posso gastar em uma semana de viagens esse valor, tá? Para visitar X número de clientes. Eu não sei quantos clientes foram naquela época, mas é um dinheiro absurdo. Que se eu tivesse mais calma, tivesse sentado e planejado, cara, 3 dias antes, 2 dias antes, para reservar hotel, procurar em aplicativo, eu ia conseguir
sabe, desenvolver um papel muito melhor e ia conseguir gastar menos dinheiro do que eu gastei, tá? Então, vai a dica aí que a calma, ela é inimiga, ela é amiga da perfeição, tá? Então, a pressa, com certeza, ela não é, a pressa ela é a nossa inimiga, principalmente que a gente vai gastar mais dinheiro e não vai conseguir um trabalho muito bom. Então, nessa ânsia de visitar e levar faturamento e trazer, ressuscitar empresas que já tinham abandonado a gente, eu acabei gastando bastante dinheiro nisso e muitas vezes acabava ficando no 0 a 0. Hoje é morte se fizer isso. Porque o valor que estão as coisas, o valor que está a gasolina, o valor que está os hotéis, pousadas, enfim, aumentou tudo de uma forma geral, tá? A alimentação aumentou também. Tu não vai pegar e comer, sei lá, vai enrolar um ovo no guardanapo e vai comer o ovo, esse aqui é o meu almoço, ovo e maçã. Cara, tu tá na estrada, tu precisa ter energia para falar com o teu cliente, tu não pode estar mal alimentado, tu não pode estar desnutrido, tu não pode estar com sede. Tu tem que aparentar estar saudável para sentar na frente de um cliente, principalmente se tu vai abrir negócio. Se é a primeira vez que alguém da tua empresa tá indo, imagina, cara, tu vai sair dali, o cara vai ligar pra tua matriz, ou vai ligar pro concorrente e vai falar assim, pô, veio um cara da empresa aqui, quase dei R$5 pro cara almoçar ali, quase ajudei o cara em R$10 pro cara almoçar, porque o cara veio, tava desnutrido, tava com cara de fome. A gente não pode fazer isso. Já que a gente vai viajar, a gente tem que ir legal, tá? Então a gente tem que, te dá o direito de ir num restaurante decente, te dá o direito de... Aí, uma coisa é tempo, tá? Se tu não tem tempo, se tu colou um cliente, um horário de cliente no outro, aí beleza, toca reto, depois tu para e faz um lanche bacana, um lanche legal, mas, cara, te alimenta bem, toma água, entendeu? Separa dinheiro de pedágio, pelo amor de Deus. Hoje em dia... para quem anda na estrada direto, eu fui já surpreendido, já aconteceu comigo de ser surpreendido de pegar e não ter dinheiro mais vivo para pagar pedágio. E eu não sabia como é que era, até aqui uma confissão, eu não sabia como é que fazia nessa hora que, tipo, tá, e aí agora não tem dinheiro vivo, como é que faz? Porque na minha cabeça o pedágio só funcionava com dinheiro vivo. E aí eu parei o carro e eu falei pra moça do guichê, eu falei assim, olha, eu não, graças a Deus tinha pouco movimento, eu não tô com todo o dinheiro aqui, eu tenho só uma parte, como é que eu faço? E ela falou assim, não, o senhor dá ré, olha só, o senhor dá ré e vai naquela casinha do lado ali que eles passam no débito. Eu dei a ré e fui na casinha do lado ali que eles passavam no débito. Eu dei sorte que tava um movimento super tranquilo, que era de manhã, cedão, e não tinha muito engarrafamento. Tu imagina, tá engarrafamento e eu ainda ter que dar ré no pedágio para poder passar no guichê, que era só débito e tal. Então, depois que eu aprendi isso, que eu tomei tive essa experiência aí, geralmente eu tô ali com o dinheiro do pedágio ok na carteira ali, para não passar por esses perrengues aí. Então a gente tem que cuidar muito esses detalhezinhos que acabam despercebidos. Saber onde é que eu abasteço por um preço melhor, saber que se eu tiver que abastecer na volta, para mim é pior, porque geralmente para onde eu vou o preço da gasolina é mais caro. Então, galera, o que eu aprendi? Que o planejamento ele é o alicerce, tá? Então se a gente tá procurando viajar na empolgação ou tá na emergência eu não culpo, porque, se acontecer alguma coisa que o cliente te ligou, cara, tu preciso de alguém da tua empresa aqui, preciso que tu venha aqui, faz parte, tá? O que eu não admito é a gente tá gastando hospedagem para visitar 2 clientes. Eu não gastar gasolina para visitar 2 clientes. Se o cara é 30, 40 km, 50 km da tua residência, da onde tu tá morando, ok, tá ali no teu raio. Eu acredito que até uns 50 km ali esteja dentro de um aceitável ali, que tu pode ir no dia. E talvez se tiver que voltar na mesma semana ali, dependendo da negociação que tu tivesse, for uma negociação mais complicada, uma negociação de um pouquinho de valores um pouco mais altos, ok, ir de novo, tu entendeu? Agora, 300 quilômetros, acima de 80, 100 é inadmissível tu não te planejar, tá? Tu vai ter um rombo no teu faturamento, a tua comissão ela vai cair, tu vai pegar e vai ver assim, tá, beleza, quanto é que eu faturei? X, quanto é que eu gastei Y? Mano, pode dar menos Y no final das contas, porque provavelmente muita coisa
tu colocou no teu cartão de crédito, tá? Então, eu não sei se tu gosta de andar com dinheiro vivo na carteira, mas geralmente o pessoal anda com cartão de crédito. Então, no momento que chega aquele cartão de crédito, aquela fatura que tem, pô, ali naquele fatura ali vai ter hotel, vai ter gasolina. Eu tento sempre colocar a gasolina no combustível no débito, tá? No dinheiro. Raramente eu coloco no crédito, mas eu sei que eu conheço gente que coloca todas as despesas no crédito para poder trabalhar com do tempo quando a comissão entra e tu paga. Então assim, a gente tem que ter todo o cuidado no mundo, tá? Porque o pessoal até correspondeu ali, ó, com as representações cartão de crédito. É isso aí. Tem muita gente que foca, e eu acho certo, tá? Só que no meu caso específico, eu pago no débito. Mas centralizar as tuas contas, as tuas despesas num cartão é muito bom, porque tu consegue te controlar, tu consegue saber, tá, beleza, deu 300 de combustível, deu 500 de hospedagem, pô, gastei 120 de almoço, de alimentação, lanche, água, essas coisas assim. Eu sou um cara que eu consumo muita água. Demais. Então eu tenho que estar sempre procurando. Já paguei R$4,50 numa água. Porque eu tava num lugar muito longe e só tinha água num posto de gasolina. E eu fui ver, cara, eu tomo água com gás. Eu fui ver R$4,50 a água. Quase que eu cheguei e falei pra moça assim, isso aqui é um assalto. Ela falou, não é água, não é não é assalto, é água, mas parecia, porque olha, é complicado. Então, assim, eu aprendi no ferro, aprendi na martelada que a emoção de reativar a região que estava abandonada. Por que a região estava abandonada? Vamos fazer o estudo rapidão? Porque talvez a pessoa que estava trabalhando ali, ela não via possibilidade. O custo-benefício era muito baixo, vamos falar assim. Tá, Marcelo, mas assim, a minha região a minha região tá baixa, a minha região tá abandonada, tem uma região ali que ninguém vai e nunca teve faturamento. Tá, e aí? Não vou não é longe, e aí como é que eu faço? Não vou vender pros caras? A gente pode fazer uma estratégia aí. A gente pode pegar e se tu tem secretária ou se tu tem auxiliar de vendas no teu escritório de representação, ou se essa empresa que tu representa ela tem disponibiliza alguma pessoa para te fazer o suporte, tu pode combinar com o teu suporte ou tu mesmo. Se tu é um representante que tu é por tua dura e própria sorte, pega tua lista, teu CRM, teu Excel, beleza, essa região aqui, filtra ali, pô, ninguém me compra nada faz 6 meses nessa região, ela tá abandonada, ela tá morta, ou se tá assumindo uma região também, ela tá abandonada, vamos fazer contato via telefone. Às vezes, o cara já fechou, a empresa já fechou, Marcelo, mas esse é o mínimo que eu tenho que saber, mas eu tô te dando um exemplo próprio, na empolgação aquela região lá faturava antigamente, mas faz 6, 8 meses que ninguém vende lá. Pô, vou lá, entendeu? E eu não me preocupei muito com isso. Eu sabia que tinha 2 clientes que estavam ativos, mas os outros eu não sabia se estavam ativos ou não. Eu fui e tinha cliente que estava fechado, tinha cliente que tinha trocado de endereço e eu nem tinha percebido. Não via projeção de negócios. Às vezes a gente não vê mesmo, tá? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode ter um micro planejamento, tá? Google na veia, até essa semana finalzinho dessa semana vai entrar um vídeo novo no nosso canal de prospecção via Google, tá? Ficou bem legal, a gente separou por mapeamento de região ali, ficou bem legal. Acompanhe quem não é inscrito no canal, depois entra lá, o link tá ali no meu perfil da descrição, é só clicar ali que tu para lá no nosso canal no YouTube e te inscreve lá que tem bastante coisa legal. E ligação, Google Street View, melhor coisa que já inventaram. Dependendo da foto, da data que a foto que o Street View passou ali, tu tem até a fachada da empresa. E isso para quem tá dirigindo é ótimo, porque, pô, se a fachada da empresa ali tu já olhar como é que é, tu já sabe até explicar quando tu for pedir informação. Então isso é muito bom. Certo? Então assim, dá uma ligadinha, tentar marcar uma visitinha antes, ver se o cliente tá ativo ainda, para não perder tempo, tá? A gente separou algumas dicas aqui. Eu acho que daqui um pouquinho mais a gente já consegue estar passando essas dicas. Eu separei, vamos ver, 2, 4, 6 dicas aqui que eu aprendi
eu aprendi na pele, tá? Algumas coisas que talvez tu já saiba, talvez tu ainda não saiba, mas talvez possa te ajudar. Ou talvez te lembrar, de repente a gente sabe tanta coisa, a gente agrega tanta informação que muitas vezes a gente até nem lembra, tá? Mas o que eu quero dizer hoje, assim, galera, nos miúdos, tá? No final das contas, hoje a gente não pode errar em planejamento, tá? Mais do que nunca, tá? O vendedor acomodado. Isso é verdade. Às vezes, no meu caso, o que aconteceu, tá? Teve um caso que eu assumi uma região que ela já estava abandonada, a pessoa que estava lá estava passando por um período de desmotivação, cada um, né, tem as suas razões. Então, e obviamente que quando a pessoa tem uma pessoa que ela não está mais motivada para estar ali, ela acaba largando de mão, a intensidade não é mais a mesma. Tá tudo certo, faz parte. Só que daí a empresa ela tem que saber quando isso está acontecendo para substituir aquela pessoa. E foi o que aconteceu. E aí, quando tu tira uma pessoa que está desmotivada e coloca uma pessoa altamente motivada, que no caso era sou eu, o cara quer fazer resultado. E aí eu continuo sendo assim, um cara bem que ama vender, ama faturar, sabe? Manda print de faturamento para pro pessoal da equipe, entendeu? Eu sou assim, só que às vezes a gente tem que pegar e tem que, sentar um pouquinho, tá, mas como é que eu vou pra lá? De que forma? Com quem que eu vou falar lá? Lá só tem um cliente, vale a pena, vamos ver quanto é que tá o faturamento desse cliente no ano. Quando vê um cliente, da tua curva ABC, é um cliente A, então óbvio que tu vai ter que te deslocar lá, mas antes disso, vamos fazer um prospecto ali naquela região ali. Pega, por exemplo, o teu cliente é um cliente daquela região ali que ele tá a 300 km de ti, 200 km, sei lá, 150. E eu tenho que ir lá porque ele é responsável por uma porcentagem interessante do meu faturamento. Então eu sou obrigado a ir, óbvio que tu é obrigado a ir, tá? De preferência leva até teu gerente junto, porque se o cara ele tem uma porcentagem interessante teu faturamento, tu tem que dar a atenção que o cliente merece. Só que vamos fazer um trabalhinho antes de vir num raio ali da cidade desse meu cliente ali. Quem é que mais que eu posso estar atendendo? Abriu empresa nova? Não abriu? Tá, Marcelo, como é que eu sei, como é que eu faço isso? Eu uso direto o Google, tá? Eu coloco o segmento, por exemplo, assim, se é uma metalúrgica, eu coloco metalúrgica. Se é um mercado, coloca mercado. Se é farmácia, coloca farmácia, consultório dentário, enfim, seja qual for o teu segmento, loja de confecção, seja ele qual for, coloca loja de confecção, cidade, e aí ele vai puxar o raio e tu pode ir com o mousezinho. Lembrando, vai ser um vídeo sobre isso, tá? No nosso canal no YouTube. Então se tu não é inscrito, dá essa força, entra lá no link que tá no meu perfil ali, na minha bio, clica ali que tu para direto dentro do meu canal. Esse vídeo vai sair agora no final da semana, certo? Então assim, planejamento, a gente menos empolgação, um pouquinho menos de empolgação e mais planejamento pra gente não perder dinheiro hoje, galera. Tá muito caro, o nosso erro de planejamento tá muito caro. Bom, acho que já dá pra gente ir para nossas dicas. Então a gente já estourou aí, eu acho que mais ou menos uns 45 minutos de live, talvez, um pouquinho menos, mas a gente já vai começar com as dicas e a gente vai começar falando sobre as dicas aqui. Então a gente vai se alargar um pouquinho aqui, então não tem problema, porque a gente vai debater essas dicas que eu separei aqui, tá? Tentei trazer, não tá em ordem, tá? Mas a gente vai debatendo sobre elas, tá? Primeira coisa, entrando nas dicas aqui, eu separei algumas aqui, por exemplo, tá? Dica número 1. Ser atento às mudanças de bandeira. É bem atual isso, porque a gente está num período de troca de bandeira a todo momento. Eu, dando um exemplo bem próximo mesmo, de colegas que foram para uma região, mandaram um áudio depois para mim dizendo assim, cara, tô aqui e não me liguei que a bandeira tá preta. Então, ele saiu do ponto A dele, foi pro ponto B e não tinha percebido ou não se lembrou, ato falho, que a bandeira tinha mudado a cor da bandeira. A bandeira estava vermelha e aí a bandeira acabou indo para preta. E como a cidade tinha bastante casos de Covid na UTI, acabou sendo lockdown para comércios não essenciais. E aí o colega perdeu a viagem, tá? Então, é mais ou menos... Eu tô dando esse exemplo para ficar claro e para pegar na nossa cabeça.
Galera, pode ser besteira, Marcelo, é óbvio, Marcelo já sabia disso e tal, mas assim, hoje faz parte da nossa realidade. Qual é a bandeira que tá naquela região? Ó, aquela região tá a bandeira preta. Pô, olha só, deixa eu dar uma... Liga pro teu cliente, vocês vão estar abertos, vocês estão abertos, qual é o horário de funcionamento, reduzir o horário, vocês estão trabalhando de que hora a que hora, saber qual é o horário de funcionamento daquela empresa. Volto a repetir, bandeira hoje se tornou parte da nossa realidade. Então, que nem esse colega de profissão aí, ele não se atentou que a bandeira tinha trocado, foi para a região, gastou combustível, ele não gastou com hospedagem porque ele voltou no mesmo dia, mas gastou combustível, gastou alimentação e não conseguiu visitar ninguém porque ele não tinha se atentado que a bandeira tinha mudado. Então, uma coisa que está na realidade, então a gente tem que levar a sério isso, beleza? Segunda coisa é agendar com antecedência, de preferência de uma semana de antecedência, tá? Geralmente, eu estou falando por mim, meus clientes, o meu perfil de cliente são pessoas que têm pouco tempo, o tempo é escasso, e volta e meia acontece algumas urgências que eles têm que sair. Eles têm que sair da empresa, eles têm que dar assistência no cliente deles, eles têm uma reunião para fechar negócio, então acaba que o tempo deles é muito escasso. Então o mínimo que eu tenho que fazer é agendar com antecedência. Faço uma meia-culpa aqui que às vezes o ideal é uma semana de antecedência, mas já agendei 2 dias antes, já agendei 1 dia antes, principalmente quando eu tento fazer alguns encaixes ali para aproveitar a minha viagem. Já agendei 1 dia antes, 2 dias antes, mas o ideal é quanto antes melhor. Acredito que em torno de uns 4, 5 dias antes fica ótimo para o cliente marcar na agenda dele, que tu vai lá, tu marcar na tua, e antes de tu ir, dá uma ligada, entendeu? Olha só para te lembrar, amanhã eu vou estar na região, que nem a gente tinha combinado, ok? Beleza, tá. Então tá feita a tua parte foi feita com responsabilidade, a tua parte foi feita com profissionalismo. Ah, Marcelo, mas quem garante que ele vai me atender? Ninguém garante. O cliente ele pode pegar e te ligar no dia e falar assim, cara, aconteceu um negócio aqui, uma emergência, não vou poder te atender. Pode acontecer, mas a gente sabe que é difícil. Geralmente quando tu consegue marcar, quando tu consegue ter essa predisposição de te organizar um pouquinho melhor, tu consegue fazer essa visita, tu consegue marcar com os clientes de uma forma ok e conseguir de uma forma ok com que tu não atrapalhe ele e também tu não te atrapalhe na tua própria agenda, beleza? Aceitar a terceira dica que a gente separou aqui vamos lá, eu já tô na cidade, marquei com os 4 clientes meus, que eu tenho nessa cidade aqui. Só que eu tô passando na cidade, eu já visitei 2 clientes, eu tô indo pro terceiro. E eu tô passando e no caminho eu olho uma fachada de uma empresa que eu não conheço, mas é do segmento desses mesmos 4 clientes que eu marquei a visita. O que custa fazer uma visita, o de reconhecimento, que eu chamo, tá? Tem gente que chama de outros nomes, mas é uma visita de reconhecimento. Para o cliente saber quem tu é e tu saber quem é o cliente. Tu não marcou horário, tu não ligou pro cliente antes, o cliente não te conhece, tu não conhece ele, mas tu já tinha ido em 2 clientes, tu estava indo pro terceiro dirigindo aqui, aí passou, olhou a fachada, opa, peraí, essa empresa é nova? Ou tu tá conhecendo a região ainda, então tu não conhece todos os cantos da cidade, aí tu passa, nossa, uma empresa nova aqui do segmento que eu atendo, não conheço. Para o carro, primeiro vê se tu tá com tempo, se tu não tiver com tempo, faz a tua visita lá no que tu marcou o horário, mas depois retorna, estaciona o carro e vai como quem não quer nada ali, bate na empresa, pergunta quem é o comprador, com quem é o dono e te apresenta, fala que olha só, eu sei que eu não marquei o horário, mas eu tava passando aqui na frente e eu vi que vocês podem ser, por exemplo assim, vocês trabalho no mesmo segmento que eu atendo, eu sou representante de tal matéria-prima, sou representante de tal lugar, e talvez aí se crie até um relacionamento, talvez tu abra um cliente de uma maneira mais orgânica possível. Tu tava passando na rua, tu viu a fachada, opa, pera aí, esse cara é novo, esse cara eu não conheço, e já aconteceu comigo, e eu sei que provavelmente deve ter acontecido contigo também. Se não aconteceu, fica atento. Uma dica que eu dou também é de representante. Tá dirigindo, tá prestando atenção no trânsito, ótimo, mas assim, é um olho no peixe e outro no gato.
Tenta olhar sempre as fachadas das ruas que tu tá passando, porque tu pode conhecer empresas que abriram naquele mês, que abriram até naquela semana, ou até que já existiam e tu, por pressa, ou por ter feito outro caminho, tu não te deu conta que aquela empresa estava ali. Então, são negócios de ocasião. Óbvio que tu vai chegar, tu vai justificar isso pro cliente. Olha só, tô passando aqui e tal, desculpa se eu não agendei, talvez eu possa, não tiver tempo agora, eu posso agendar contigo para uma próxima, a gente sentar e conversar melhor, mas não podia deixar de passar aqui. Fundamental. Isso vai mostrar pro cliente que, pô, o cara parou o carro, desceu e veio aqui falar comigo. Isso mostra pro cliente que tu tá dando importância para ele, tá? E é um negócio de ocasião, tu vai explicar para ele isso dessa forma, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Vani Costa. Quando puder responder. Como lidar com clientes que tiveram desavenças com o antigo representante? Meu amigo, isso dá um tema. Isso dá um tema de vídeo, isso dá um tema de live, porque o que eu já escutei, viu? Já escutei de sentar e o cliente desabafar comigo, me xingar praticamente, levantar o tom da conversa. E depois que ele falou tudo que estava guardado no coração dele, ele chegou para mim e falou assim, ó, eu sei que tu não tinha que estar escutando isso, mas eu precisava falar. E aí, no final das contas, o cliente ele precisava desabafar porque ele foi maltratado, talvez, ou teve desavença, que nem tu mesmo falou, e acaba que quebrou os pratos com o cliente. E depois, geralmente, para muitas empresas, o elo com o cliente é o representante, porque se não tem representante, vira vendas internas, e vendas internas a gente sabe que é ligação em cima de ligação, relatório, tira pedido, não tem tempo de relacionamento, é difícil vendas internas ter um relacionamento, pode ter com outros clientes, mas com geral não tem. Então, quando se perde o representante na estrada, quando se perde o representante ao vivo com o cliente, acaba se tornando uma barreira. Então, quando eu fui lá, eu escutei demais, e não foi de um cliente, foi vários, mas a gente vai fazer um vídeo sobre isso, eu prometo, pode até fazer um tema de live sobre isso, mas a dica que eu posso dar agora é, saiba que não é contigo, ele não tem nada contra o Marcelo, tá? Não é contra o Marcelo, tá? Mas o cara que trabalhava aqui, o cara fez isso, o cara fez aquilo, tenta tu mostrar pra ele que tu entende, que tu te colocando no lugar dele, qual seria o teu comportamento te colocando no lugar dele, sabe? De repente tu teria talvez até a mesma reação, e saber que isso faz parte do jogo, não é contigo, não é pessoal, não é com o Marcelo, não é com o CPF do Marcelo que o cliente tá brabo, e sim com um atendimento ruim que ele teve, enfim, e mostrar para ele que tá, beleza, já passou, essa pessoa não está mais na empresa, tanto que a empresa entendeu que tava deixando a desejar. Então, por isso que eu tô aqui, eu quero abrir portas contigo, eu quero abrir portas com o senhor, pra gente que tá dando início a uma nossa história. Então, tu pode falar de uma maneira mais positiva possível, tá? Nunca comprar briga de colega, comprar briga, porque o colega vai ter a verdade dele, o cliente vai ter a verdade dele. Não compra briga. Não bate de frente, sabe? Entende, cara. Entende que não é nada contra ti, não é nada pessoal. É simplesmente deu desavença ali e faz parte. Tu tem que, a tua função é amenizar a situação e atender o cliente da melhor maneira possível, tá? Em um caso específico, eu fui praticamente expulso da empresa do cliente. O representante, digamos que queimou a marca. Pode acontecer, principalmente se o cliente é um cara bem egocêntrico ou um cara difícil de lidar. Pode acontecer. Aí a minha dica é o seguinte, tá? Deixa o fogo apagar, deixa a fumaça assentar, não adianta, não bate de frente, tá? Espera, chega pro teu gestor, e fala assim, cliente X, a gente tem que ter uma estratégia para ele tá muito decepcionado, vamos esperar aí em torno de uns, baixar a poeira, mês que vem, a gente tenta fazer um contato via telefone com ele. De repente nem bota no viva voz na sala do teu gestor, do teu gerente, e vocês dois falem com ele, mostrando que ele é uma pessoa muito importante, o que aconteceu, a pessoa foi desligada ou foi trocada de região justamente por isso, e que a empresa está mudando algumas coisas, principalmente o atendimento dele. Enfim, tu pode sim amenizar,
tá? Tu pode amenizar, só que deixa baixar a poeira. Se o cara tá com raiva, se o cara te expulsou, então assim, não gasta a tua energia, tá? Porque eu sou muito de energia, tá? Então se o momento que eu vou numa empresa e o cara me descasca, eu tento entender o que é pessoal, o que é profissional. Geralmente é tudo profissional, obviamente, porque ele não me conhece ao ponto de me descascar por eu ser eu, digamos assim. Mas aquilo ali, sabe, te dá uma pesada, aquilo ali te dá uma cansada. Então assim, foca no que tu tem para fazer, foca nos clientes que tu tem para abrir, nos clientes que tu tem para faturar. E esse cara, coloca um asterisco em cima dele e fala assim, ó, pô, mês que vem eu vou falar com esse cara, só que eu vou mudar a abordagem, vou me reunir com o meu gestor e nós dois vamos ligar para ele. Vamos marcar um almoço, a gente vai pagar um almoço para ele, porque pro cara ter te expulsado, coisa pouca não deve ter sido, tá? Então, vamos pagar um almoço, vamos pagar um café, vamos chegar lá e conversar, vamos convidar o cara para vir na nossa empresa. Vamos pagar o custo do cara vir na nossa empresa. Isso é investir em relacionamento, tá? Se chama. Já que quando a gente perde relacionamento, quando a gente faz uma coisa muito séria, a gente acaba basicamente encerrando a conta do cliente, e a gente tem que investir de novo em relacionamento para esse cara, enfim, achar atrativo voltar para nossa empresa. Show, beleza? Qualquer coisa, te chama no inbox depois que a gente continua trocando uma ideia. Que a gente tá aqui para isso, tá? Outra coisa que eu separei aqui é separar em micro-regiões. Se eu atendo, para quem é do Rio Grande do Sul, tá? Grande Porto Alegre, eu não sei o número de cidades, tá? Mas se compõe, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, umas 5, 6 cidades. Pode-se dizer que é em Grande Porto Alegre. Se eu atendo Grande Porto Alegre, não faz sentido eu ir numa cidade mais afastada e depois voltar para minha residência. Tá, então assim, ó, hoje eu vou fazer a cidade do leste aqui, tá? Eu vou fazer 2 cidades do leste, 3 cidades do leste, tá? Então eu vou concentrar, pô, essa semana é só leste, tudo zona leste, tá? São as 3 cidades aqui do leste. Semana que vem, oeste, essas 3 que faltaram no oeste. Não fica fazendo zigue-zague, tá? Porque isso vai te desgastar. Trânsito, principalmente em metrópole, região metropolitana, é desgastante. Então não fica gastando pneu e gasolina, tá? Então te organiza em micro-regiões. Essa semana, essas 3 cidades aqui pertinho. Na próxima semana, essas outras 3 cidades aqui pertinho, tá? Marcelo, mas eu atendo longe, eu atendo cliente longe. Então assim, pô, tu vai na cidade que tu vai atender o teu cliente e visita as outras 2 cidades ali, completando as 3 cidades daquela micro-regiãozinha que tu vai fazer para atender, tá? Naquela semana, caso tu fique a próxima, tu pode ir mais em 2 cidades do lado. Sempre tu divide sempre no meio, faz de um lado e faz do outro. Isso a gente chama de micro-região, para tu aproveitar e fazer a parte dos quilômetros ali das próprias cidades ali, não ficar fazendo zigue-zague, que eu chamo, né? Faz a circunferência e não fica fazendo zigue-zague, porque a saída e volta, meu amigo, gasta dinheiro e é estressante também, tá? Uma outra coisa que eu separei aqui para dar de dica é separar teu mês em etapas de viagem. Geralmente isso é para quem trabalha com região mais afastada. Tá? Então aí a gente separa o mês em etapa, tá? Ou se tu atende mais de uma representação, separa o teu mês, por exemplo, assim, em 2 semanas para cada representação, tá? Faz assim que é melhor. 2 semanas para representação X, 2 semanas para representação Y, ou tu pode intercalar, tá? Uma semana para representação X, a outra para Y, a outra para X e a outra para Y. Dessa forma tu tem um balanceamento de atendimento e tu não deixa um lapso de muito tempo sem a tua presença da tua carteira, sem a tua presença ao vivo dos teus clientes. Beleza? Galera, a princípio a gente vai repassar aqui as dicas agora rapidão, tá? Que são ser atento às mudanças da bandeira. Hoje a gente vive uma nova realidade, então a gente tem que estar muito atento a isso. Agendar com antecedência. O aconselhável ali é 4 ou 5 dias antes, e ainda dar uma ligada um dia antes para tu não perder viagem, tá? E não pegar o cliente desatento também, tá? Fazer a visita de ocasião. O que é a visita de ocasião? Retomando, pô, tu foi no cliente A, foi no cliente B, tu tá indo pro cliente C, nesse caminho tu
passa numa fachada que, pô, tu viu um cliente novo que abriu, uma empresa que pode sim trabalhar contigo, que pode ser teu cliente, tu vai parar o carro na hora, tu vai chegar ali, tu vai te apresentar e fazer um negócio de ocasião que se chama. Depois, com o tempo, tu explica pra ele que tu pode marcar com ele de novo, de ir com mais tempo e tal, mas é importante tu deixar teu contato e a tua presença ali, certo? Depois separaram por micro-regiões que a gente está falando aqui, né, de fazer 3 cidades no leste, 3 cidades no oeste, para tu não ficar fazendo o zigue-zague, e separar teu mês em etapas, né? Principalmente para quem atende mais de uma empresa, para quem atende mais de uma representação, tu tem aí 2 semanas para cada, ou 1 semana, 1 e 3, aí vai conforme a tua demanda. Tem representadas que exigem mais a tua atenção, tem outras que exigem menos, e aí vai ser o teu planejamento que vai dizer isso, certo? Galera, por hoje era isso. A gente já está um bom tempo aqui conversando. Agradeço quem ficou com a gente desde o início. Agradeço quem participou, quem mandou no chat. E, galera, lembrando, essa live ela vai ficar gravada no nosso perfil aqui no Instagram, mas também ela vai para o nosso perfil do YouTube. Eu ia falar Facebook de novo. O perfil do YouTube, pro nosso canal do YouTube. Então, se tu não é inscrito, clica no link que a gente tem ali na descrição do nosso perfil, que tu para direto dentro do canal, tá? Muito obrigado pro pessoal que acompanhou. Sigam acompanhando nosso conteúdo, que é muito importante. Compartilha depois dessa live ou comenta embaixo se tu gostou. Dá ideia de lives, assim, de repente com algum tema que tu tem vontade e tu nunca encontrou ninguém falando sobre esse tema. Coloca no comentário ali, pô, Marcelo, de repente o tema tal, de repente outro tema, coloca nos comentários depois ali, que a gente lê e a gente anota aqui para fazer mais lives que façam sentido para todo mundo, certo? Galera, muito obrigado de coração, boas vendas e boa semana para todo mundo aí, tá? Até mais.